Olá, eu sou o professor Edercino Tolentino e nesta aula do 7º ano nós vamos aprender a identificar em textos de diferentes gêneros os efeitos de sentido provocados pelo uso de estratégias de modalização e argumentatividade. E para fazer isso, nós vamos retomar alguns conceitos da nossa aula anterior sobre gêneros textuais. Vocês se lembram? Nós falamos lá da conversa do WhatsApp, né? Isso aí. Bom, mais do que a conversa no WhatsApp, os gêneros textuais eles são categorias que organizam os textos a partir das suas características, das suas finalidades de comunicação e de como eles estão presentes no nosso cotidiano. Então nós temos aí os diferentes tipos de textos, como as notícias, cartas, e-mails, contos, a conversa no WhatsApp, o que mais? Receita de bolo, o e-mail, muito bom, SMS, telefonema, muito bem lembrado. Então, dentro desses gêneros textuais, nós temos um fator interessante, que os textos, de modo geral, não são neutros, eles sempre trazem ali um ponto de vista do autor, que pode ser expresso diretamente numa narrativa ou pode ser um ponto de vista, de repente, de um personagem daquele texto. E como é que a gente entende esse ponto de vista? A partir dos modalizadores. Então, os modalizadores, que nós vamos ver um pouco mais para frente, é quem vai nos dizer que aquilo é um posicionamento. E para defender esse posicionamento, nós temos aí as estratégias de argumentatividade. Então, vamos entender melhor essa coisa dos modalizadores, né? São palavras ou sentenças que posicionam o autor ou o enunciador em relação ao texto. Então nós temos aqui um exemplo. A previsão do tempo diz que amanhã vai chover. Então aqui é só informação de que vai chover. Agora, no exemplo seguinte, infelizmente a previsão do tempo diz que amanhã vai chover. Perceberam a diferença? Eu tenho aqui esse infelizmente, que indica que para mim não é positivo que vai chover. E temos mais um exemplo. Você chegou cedo para a aula. Então, é só a pessoa dizendo, você chegou cedo para a aula. Tem uma turma aqui que não chega, né? E é por isso que nós temos exemplos como o de baixo. Você chegou cedo para a aula hoje. Está tudo bem? Então veja que ele coloca esse hoje, dando a ideia de que nos outros dias a pessoa não chega cedo para a aula, e ele ainda pergunta, está tudo bem? Porque numa situação normal, você não chega cedo para a aula. Tem gente aqui que eu sei que em situações normais também não chegam cedo para a aula, né? Tô de olho. Então, os argumentos, por sua vez, o que são argumentos? Vocês lembram? Que eu falo para justificar alguma coisa? Pode ser. Por exemplo, os argumentos, eles são informações adicionais que nós trazemos no texto para convencer o interlocutor, para que ele tenha adesão à nossa ideia. Então aqui nós temos um exemplo. Todas as instalações de prédios públicos devem ser acessíveis. Tem um modalizador aqui, o devem, certo? Mas não tem argumento. Deve porque deve. No exemplo de baixo, todos os prédios públicos devem ser acessíveis, pois a legislação brasileira garante o direito de inclusão de todas as pessoas. Então ele traz aí a legislação para reforçar essa ideia. Então essa é uma estratégia, tem muitas outras. E aí nós vamos entender um pouco dessas diferentes estratégias, que podem recorrer tanto a questão racional quanto a emocional para convencer o interlocutor. Então nós temos os argumentos de autoridade, exemplificação, dados estatísticos, a gente vê muito isso em texto jornalístico, argumentos de causa e consequência, os pais falam muito disso, argumentos lógicos ou racionais, apelo a valores morais, éticos, sociais, culturais, comparação ou analogia, ironia e contra-argumentação, a gente vê muito isso nos debates. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Ele tem milhões de seguidores, então deve saber o que diz. Então, tenho aqui a ideia de que se ele tem milhões de seguidores, ele deve saber do que está falando. De acordo com médicos, o frio pode alterar a pressão arterial. Então, eu já estou dizendo aqui que é de acordo com médicos, não é uma ideia solta na minha cabeça. Pode confiar, tenho mais de 30 anos de experiência.
Sabe aquele profissional que você vai contratar e ele já diz, olha, pode confiar, porque eu sei do que eu estou falando, tenho 30 anos de experiência. Quem já fez a UPA, a escola e o asfalto pode fazer muito mais. Que propaganda política, né, cara? Então o pessoal está falando aqui que quem já fez pode fazer mais. Somos irmãos, temos que cuidar um do outro. Eu sei que vocês ficam brigando entre si aqui na sala de aula, mas não pode não, tem que cuidar um do outro, que é um argumento mais voltado para a parte emocional. Então ficou claro isso? Então nós temos aqui que os modalizadores são formas de posicionamento do autor ou dos personagens em relação ao assunto do texto, e que os argumentos são formas de reforçar esse ponto de vista, sempre usando uma estratégia de argumentatividade. E para a próxima aula, você individualmente vai separar 5 trechos de textos, que pode ser de jornal, revista, folheto ou textos da internet, que apresentem essas formas de argumentação. Você vai grifar os modalizadores e vai descrever qual é a estratégia de argumentação no trecho que você está utilizando. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.